Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo da parte de frações e dessa vez a gente vai pegar a resolução de problemas. Essa parte agarra para muita gente, muitas vezes o aluno até aprende a calcular, fazer as operações, mas tem dificuldade de resolver os problemas. Então a gente vai fazer um primeiro vídeo, mais pra frente a gente vai ter outros vídeos de resolução de problemas, mas esse aqui é um vídeo inicial, pra gente entender como que funciona a resolução de problemas, como que a gente vai aplicar as frações, mais pra frente a gente vê outras situações. Primeiro exemplo aqui, uma caixa possui 45 bombons. João comeu 1/3 deles. Quantos bombons João comeu? Então, primeira coisa que a gente faz aqui, ó, eu vou fazer desenhando primeiro. Depois, a gente vai fazer direto. O que que eu tenho, ó? Eu vou representar a minha fração. 1/3. É aqui que eu tenho, né? Ele fala que a caixa possui 45 bombons. Então, esse 45 aqui representa o total de bombons que tem nessa caixa. Então, esse vai ser o 45. Ou seja, essa barrinha toda vai ser 45. Se a barrinha toda é 45 e lá na definição de frações a gente vê que fração é dividir em partes iguais, o que que eu preciso fazer aqui, ó? 45 dividido por 3. Quando eu fizer o 45 dividido por 3, eu vou achar 15. O que que significa esse 15? Que cada quadradinho desse aqui vale 15. Se o João comeu um quadradinho desse, o João comeu 15 bombons. Eu vou fazer o exemplo 2 e depois a gente vai voltar para comparar os dois. Tá? No exemplo 2 ele fala assim, ó, em uma prova, Ana acertou 3/4 das questões. Isso é, ela acertou 24 questões. Quantas questões havia nessa prova? Vou seguir a mesma ideia, ó. A Ana fez uma prova. Primeira coisa que a gente vai fazer é representar a fração. 3/4. Então, dividir em 4 partes e colorir 3. Aí ela falou assim, ó, em uma prova, Ana acertou 3/4 das questões. Isso é, ela acertou 24 questões. Esse 24 aqui não significa o total de questões, significa o total de acertos. Ou seja, o 24 não é a barrinha toda, porque a barrinha toda é o total de questões da prova, o que ela acertou e o que ela errou. Esse 24 significa o total de acertos. Então, esse 24 vai ser essa parte aqui. O que que significa isso? Que não é para eu dividir o 24 por 4. É para eu dividir o 24 por 3. O 24 dividido por 3 dá 8. Ou seja, ó, cada quadradinho desse aqui vale 8. 8 mais 8 mais 8, 24. Todos os quadradinhos na fração são iguais. Então, aquele ali vale 8 também. Quem que vai ser o total aqui, então? O total vai ser o 8 vezes 4. São 4 quadradinhos no total. 8 vezes 4, 32. Então, havia 32 questões na prova. Perceba agora, gente, a diferença. Olha o que que eu fiz. Olha a diferença de uma questão para outra. Na primeira questão, essa parte que ele deu, esse valor numérico que ele deu pra gente, é o total. Então, o que que eu fiz com esse total? Eu peguei o total, eu peguei o valor 45 e dividi pela parte da minha fração ali, que representa o total. Eu peguei o 45 e dividi por 3. 45 é o total, então eu vou ter que dividir por 3 partes. Observa que no exercício de baixo, esse 24, ele não representa o total, ele representa a parte que a Ana acertou. Se ele não representa o total, não é para eu dividir pelo total, é para eu dividir pela parte. Então, o que que eu fiz? Ó, eu peguei o 24 e eu dividi por 3. Eu dividi pela parte, não pelo todo.
É isso que a gente tem que prestar atenção quando a gente está resolvendo o exercício de fração. O que eu estou fazendo? Ele sempre vai dar pra gente uma fração e um valor numérico, um valor inteiro. A gente vai ter que relacionar isso. Esse valor numérico, ele está falando que é a totalidade da fração ou ele está falando que é a parte da fração? Essa interpretação é você que tem que fazer. Isso não tem como eu te ensinar, não. Cada exercício é de um jeito. Mas a partir desse momento que você identificou, aí a gente tem a técnica para resolver. O que a gente tem? Se é o total, a gente vai dividir pelo total. Se é a parte, a gente vai dividir pela parte, tá? Vamos ver essa terceira questão aqui, que aí é uma pegadinha já, Ele fala assim, Maria já leu 2/3 de um livro. Observa, pessoal, porque eu sempre começo desenhando, tá? Maria leu 2/3 de um livro. O que é 2/3? Dividir por 3 e pegar duas partes. E ainda faltam 15 páginas. Olha esse aqui como ele mudou totalmente, O que ainda falta é esse aqui, 15 páginas. Ela leu 2/3, o que falta então? Esse pedacinho aqui, 15. Esse que falta, ele equivale a 1/3. Essa vai ser a nossa ideia, tá? Então, se eu tenho 3 partes e li 2, falta uma. É uma coisa lógica. Então, das 3 partes, eu li 2, tá faltando uma. Então, aquele 15 ali é esse quadradinho que eu não colori, a parte que me falta. Porém, a gente sabe que na fração a divisão é em partes iguais. Se aquele quadradinho vale 15, todos os outros valem 15. Ela pode fazer 2 perguntas pra gente, Quantas páginas tem no livro? Então, quantas páginas tem no total? 3 vezes 15, que é 45. E ele podia perguntar também, aqui ele não perguntou, vou perguntar agora, quantas páginas Maria já leu? Quantas páginas Maria já leu? Se ela já leu 2/3, o que a gente tem, Ela já leu 2 quadradinhos. Então, vai ser 2 vezes 15, ela já leu 30 páginas. Então, a gente tem essas 2 situações. Então, vamos fechar aqui, Eu dei esses 3 probleminhas para a gente entender sempre qual que vai ser a sua ideia principal. Esse valor numérico que ele me deu é o quê? É o valor total ou é uma parte? Se for o valor total, eu vou dividir pelo total. Se for equivalente a uma parte, eu vou dividir por essa parte. Coloquei aqui agora, outros 3 exemplos que são diretos, mas que aí é pra gente treinar mesmo. Quando ele fala assim, quanto é 3/5 de 60? Quanto é 3/5 de 60? Eu posso fazer isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Colorir 3. O 60 ali é o total ou é uma parte? Quanto é 3/5 de 60? Nesse caso aqui, o 60 é o total. Se o 60 é o total, eu vou fazer o 60 dividido por 5. O 60 dividido por 5 vai dar 12. Ou seja, cada quadradinho vale 12. Porém, a gente não quer só um quadradinho. Quanto que eu quero? 3 quadradinhos. Então, eu vou fazer o 3 vezes 12, que é 36. Então, quanto é 3/5 de 60? 3/5 de 60 é 36. Essa vai ser a minha resposta, tá? Vamos ver aqui, Calcule 5/6 de 180. Posso fazer tudo de novo, 5/6 de 180. Sempre na interpretação, representei os 5/6. O 180 é uma parte ou o total?
O 180 é o total, ele não está falando que é uma parte, né? Que os 5/6 equivale a 180. Não, ele quer 5/6 de 180. O 180 é o total. Então, se ele é o total, o que eu vou fazer? Ó, 180 dividido por 6. 180 dividido por 6 dá 30. O que significa isso? Que cada quadradinho aqui vai valer 30. Quantos quadradinhos eu quero? 5 quadradinhos. Então, eu vou fazer 5 vezes 30, que é 150. Então, calcule 5/6 de 180. 5/6 de 180 é 150. Então, observa que nesses dois exemplos, eu peguei o total. Vamos para o próximo exemplo, ó. Se 1/3 de um número é 15, que número é esse? Agora mudou, ó. 1/3 de um número é 15. 15 não é um total mais. O 15 é uma parte. Se a gente for desenhar, o que eu ia ter que desenhar? Ó, 1/3 e 1/3 é 15. Então, eu vou ter que pegar as outras duas partes, ó, 15 e 15. Quem que é o total? O total vai ser 15 vezes 3. 15 vezes 3, 45. Observa a diferença. Ó, quando a gente tinha o total, um tanto do total, a gente fazia o valor dividido pelo denominador, pelo de baixo, e multiplicava esse resultado pelo de cima. Aqui agora a gente está fazendo o contrário, tá? Vamos fazer o quarto exemplo que vai ficar mais claro ainda. Se 3/5 de um número é 18, então vamos desenhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, quero 3. Aí ele tá falando, ó, 3/5 de um número é 18. Ele tá falando que o total é 18 ou que 3/5 equivalem a 18. 3/5 equivale a 18. Então, o 18 não é o total. O 18 é uma parte. Se o 18 é uma parte, não é para eu dividir 18 por 5. É para eu dividir 18 por 3. Significa, ó, que isso tudo aqui, esses 3 juntos, valem 18. Quando eu fizer o 18 dividido por 3, dá 6. 6, 6 e 6. Quem que vai ser o meu total? São 5 quadradinhos, todos iguais, então eu vou fazer o 6 vezes 5. O 6 vezes 5 é 30. Que número que é esse? O número é 30. Lá em cima, ó, que número é esse? O número é, esqueci de colocar a resposta aqui, o número é 45. Vamos entender agora, eu vou voltar nesses exemplos para você perceber essa diferença. Quando a gente tinha o total, ó, nesses casos aqui eu tinha o total. O que eu fiz? E é bom você anotar isso para você lembrar depois. A gente dividiu o valor total pelo denominador. Por que é pelo denominador? Denominador. Por que é pelo denominador? Porque o denominador representa tudo. Então, é por isso que a gente dividiu pelo denominador. E esse resultado dividir o valor total pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Vê se não foi isso que a gente fez para todos, ó. Eu dividi pelo total e depois eu multipliquei pelo valor que eu queria, o valor que me interessava, tá? Agora, os dois de baixo, a gente já fez o contrário. Olha o que a gente fez. Nesse caso aqui, o valor numérico que ele me deu em relação à fração, sempre em relação à fração, não era o total, era uma parte. Quando era uma parte,
Ao invés da gente dividir pelo de baixo, a gente dividia pelo de cima. Ah, Leonora, nesse exemplo 3, você não dividiu, porque eu ia fazer 15 dividido para 1, não precisava dividir. Tá? Agora vamos supor, só para a gente entender a ideia, que se ao invés aqui ele tivesse falado assim, ó, 2/3 de um número é 30. Qual é esse número? Vamos mudar aqui só para a gente entender, ó. Se ele fala que 2/3 de um número é 30, que número é esse? O que que eu ia ter que fazer, ó? 2 partes valem 30. Se 2 partes valem 30, eu ia ter que fazer o 30 dividido por 2, que ia dar 15. E aí, cada pedacinho vale 15, a gente ia ter 2 pedacinhos ali, 3 pedacinhos de 15. Então, nesse caso aqui, gente, a gente fez exatamente o contrário. Ao invés de a gente dividir pelo de baixo, a gente divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então, vamos anotar isso, ó. Dividir o valor pelo numerador. E o resultado, vou colocar assim, ó, que não é o total, é uma parte, igual a gente fez na outra parte. E o resultado multiplicar pelo denominador. Eu gosto de escrever a regra, para ter a regra, para a gente olhar, para ler a regra, para melhorar a nossa ideia. Mas o principal aqui, gente, é desenhar. Faz o desenho, porque o desenho te explica o que é para fazer no exercício. Tá? Eu gosto de escrever essas regrinhas, porque eu acho que toda vez que a gente está escrevendo, a gente vai memorizando, vai ajudando a gente a gravar, vai ajudando a gente a visualizar, decorar os padrões, enxergar os padrões nesse tipo de exercício. Escrever regra, igual essa parte que eu escrevi aqui de azul, ajuda muito. Mas a matemática não é esse decoreba, de toda vez a gente pega, cria uma regra, faz um exercício, cria uma regra, faz outro exercício, cria outra regra. Não é isso, mas as regras ajudam. Então, escrever esses resuminhos, do jeitinho mesmo que eu escrevi aqui, observe que eu não me preocupei muito com ortografia, com português ali, só para lembrar essas regras, ajudam muito. Mas o principal nesses exercícios é fazer o desenho. Observe que são desenhos simples. Eu não fiz nenhum desenho elaborado. Vocês já viram que a professora não tem talento para o desenho. É o desenho básico. Mas o desenho básico do conceito de fração, colocando cada número no seu devido lugar, fica fácil da gente visualizar e interpretar o que está pedindo. Tá? O que é preciso que você faça agora para você ficar bom nisso? Treine muito. Muito mesmo, muitos exercícios. Para os meus alunos aí da escola, tem muitos exercícios, tem até demais, né? Tem exercício demais aí para vocês treinarem. A gente tem listas de exercícios intermináveis, listas de exercícios gigantes. Para quem quiser ter uma lista de exercício extra sobre frações, eu vou colocar aqui, para quem não é meu aluno, né? Vou colocar nos comentários do vídeo, um link para vocês terem acesso a exercícios extras. Geralmente são as listas de exercícios que os meus alunos recebem na escola. Tá? Então, quem quiser treinar mais, os meus alunos também, se quiserem mais ainda, costuma ter um pouquinho mais do que a gente já vê na escola. Mas o da escola já é suficiente, tá bom? Eu te desejo bons estudos, treine bastante. Isso aqui é muito importante quando você for fazer um concurso, por exemplo. Isso aqui cai demais, é um conceito importante para você entender, para você aprender a raciocinar em relação às frações. Bom, bons estudos e até a nossa próxima aula.